Olá a todos, sejam bem-vindos a esse novo vídeo e hoje nós vamos trabalhar um pouquinho com rasters no R. Então, o assunto de hoje é como converter uma variável categórica, um vetor na forma de shapefile, para um raster, primeiro uma rasterização, e depois como transformar esse raster para uma variável dummy. E uma variável dummy podemos entender como a presença ou ausência daquela categoria em um determinado lugar. Então, por que isso é importante? Porque muitas vezes nós, quando construímos modelos de machine learning para predizer uma determinada propriedade do solo, um determinado atributo, ou alguma outra questão relacionada à paisagem, muitas vezes é importante incluir, por exemplo, a geologia da área, ou a classe de solo, ou algum determinado tratamento. E todas essas variáveis são categóricas, elas representam categorias, ou fatores, ou experimentos, ou nomes. Então, muitas vezes é difícil incluir essa variável diretamente de forma numérica no modelo. Então, por isso que nós fazemos o que em Machine Learning muitos conhecem como One-Hot Encoding, mas nós chamamos aqui de Dummy Variables. O que fazemos é converter uma determinada categoria em presença ou ausência. Então, vamos supor que nós temos esse mapa aqui. Esse mapa é um mapa de solo de uma determinada área. Vocês podem ver os nomes estão aqui, os nomes do solo. Cada cor representa uma classe de solo. E o que nós queremos fazer é converter esse nome de solo para uma variável binária. Então, isso nós podemos fazer no R, utilizando algumas funções. O primeiro passo aqui seria converter esse polígono para um raster. Mas para fazer isso, nós temos primeiro que colocar números para os nossos nomes. Então, foi isso que eu fiz aqui. O primeiro passo nessa tarefa é dar números para os nomes dos nossos solos. Então, vocês veem aqui que para cada nome de solo, eu dei um número. Então, a partir desses números agora, você pode criar um raster. Você pode rasterizar seu vetor com esses números, porque como vocês sabem, o raster não aceita valor categórico ou nome ou string, não, ele aceita somente o valor numérico. E aí, o nosso objetivo é, a partir desse raster, da conversão de um vetor para um raster, usar esse novo código numérico para estabelecer presença ou ausência dessa classe de solo. Então, é o que nós vamos fazer aqui. A primeira coisa, que vocês já sabem no R, carregar as livrarias. Aqui nós vamos usar duas, que é o raster e o RGDAL, que são principalmente para trabalhar com vetor e raster, já como o nome fala, né? Aí vamos definir o nosso diretório de trabalho. E eu vou chamar primeiro meu shapefile de solo e depois o meu shapefile de nomes de nomes de campo, por assim dizer. Eu vou mostrar aqui o shapefile. Ele é um shapefile que tem o nome de cada uma dessas áreas. São como áreas diferentes que têm experimentos diferentes nessa região. Então, cada cor representa um experimento. Então, no meu modelo de predição, eu estou querendo incluir o efeito desses experimentos, porque como cada cor representa um experimento diferente, aplicação de fertilizante, ou manejo de uma pastagem, ou uma cultura diferente, então a minha ideia é, além de incluir o efeito da classe do solo no modelo, eu estou querendo incluir o efeito do experimento e estou querendo saber se esses experimentos e essas classes de solo estão interferindo na minha variável de interesse, que aqui pode ser qualquer propriedade do solo, pode ser, por exemplo, produtividade, pode ser qualquer variável de interesse que você está querendo estudar ali. Então, eu carreguei aqui os meus shapefiles, são o do solo e dos experimentos, e carreguei uma imagem Landsat. Uma imagem Landsat que é da área,
Eu tenho a imagem e essa imagem vai ser utilizada como modelo para transformar o nosso shapefile para raster. Então, esse novo raster de solo e esse novo raster de experimento, ele vai ter a resolução dessa imagem de satélite. Então, você usa sempre ela como modelo. Então, esse vai ser o tamanho do pixel. Agora, se nós abrimos aqui o nosso shapefile e chamamos os dados e o código, vocês vão ver que eles estão como string, eles não estão como números. Só que para poder fazer essa conversão de polígono para raster, de shapefile para raster, nós precisamos que a nossa variável de interesse aqui, que é o código do solo e o código do experimento, esteja como numérico. Então, como os dois estão como caractere, ou como fator, ou como string, nós o que vamos fazer aqui é fazer essa transformação. Vamos transformar eles para numérico. Então, quando vocês forem chamar, vocês vão ver aqui que eles estão como números agora. Então, sempre tem que conferir, vocês têm que conferir se está como numérico. E agora vamos usar a função rasterize, que é do pacote raster. Vamos usar nosso shapefile do solo, nossa imagem de satélite e, lógico, a tabela que nós queremos converter, que é o código do solo e o código do experimento. E fazendo isso daí, a imagem não foi chamada, não chamamos todos aqui. E fazendo isso daí, vocês vão ver que vamos ter agora o nosso novo raster aqui. Então, cada um desses números estão representando uma classe de solo. E se plotarmos aqui vou ver aqui, esse HP field dos experimentos, vocês também vão... Ah, não era esse. Raster, field to raster, na verdade. Então, só para ver, esse é o shapefile dos experimentos. Então, para vocês terem uma ideia aqui também vamos zoom, dos experimentos, vamos estar um pouquinho devagar. Então, esse aqui, cada cor representa um número e cada número representa um determinado experimento. O mesmo acontece com as classes de solos que nós plotamos aqui, onde cada cor nós temos 5 classes de solo. Então, aqui não é decimal, é uma questão de plotagem do R. Então, são números inteiros, onde cada número representa uma classe de solo, como nós vimos no polígono. Então, agora a nossa ideia... posso plotar aqui os dois para vocês verem. Esse aqui era do shapefile, né? Do shapefile para o raster. E aí, vocês têm que ver, checar, conferir se a extensão seria as coordenadas das bordas de cada raster está igual à sua imagem. Então, fazendo esse operador lógico, nós vemos que tanto o novo raster de solo está de acordo com o extent da imagem e também o novo raster dos experimentos está de acordo com o extent da imagem. O que nós podemos fazer agora, então, é salvar, exportar para poder utilizar para outras tarefas. Mas o que nós vamos fazer agora é converter esse raster para variável dummy. E eu vou abrir aqui um Excel, somente para mostrar como que funciona, que às vezes essa questão de converter para variável dummy ou converter para variável... Vou fazer o one-hot encoding, que o pessoal do Machine Learning chama assim, desse jeito, né? Às vezes é um pouco complicado entender, muita gente não consegue entender como que faz essa conversão. Esse aqui não está vendo o Excel, esperar um pouquinho ali. Então, basicamente, o que nós fazemos é converter uma coluna. Vamos supor, nós temos aqui o nome do solo. Se está bem ali. Vamos supor que nós temos aqui o nome do solo, a classe 1, a classe 2, a classe 3 e a classe 4. O que nós vamos fazer agora é converter cada uma dessas linhas em uma nova coluna. Então, por exemplo, aqui vai ser a classe 1, a classe 2, a classe 3 e a classe 4. Onde eu tenho, na primeira linha, eu tenho a observação 1. Então, a observação 1, ela vai ter o número 1, porque o número 1
ela significa presença daquela classe. Presença daquela classe. E o número 0 representa a ausência daquela classe. Então, nessa primeira linha, eu tenho somente a classe 1. Para todas as classes, eu vou ter o valor 0, porque eu não tenho as outras classes nessa linha. Aqui vai ser a mesma coisa. Para a classe 1, a segunda linha, ou que eu tenha a classe 2, não tenho a classe 1, tenho a classe 2, não tenho a classe 3, não tenho a classe 4. E a mesma coisa com a classe 3. Então, basicamente, o que nós estamos fazendo é converter no caso aqui, um raster, que tinha uma banda só, ele agora vai virar 4 rasters. Então, para cada raster, onde eu tenho a classe 1 aqui no meu raster, vamos supor, vamos botar de novo aqui o do solo raster, onde eu tenho a classe 1, ele vai virar 1, e todas as classes, vamos supor, nossa classe 1 está aqui. Esse vai virar 1, valor 1, e todo o restante vai virar valor 0. Então, ao invés de ter um raster só, uma banda, nós vamos acabar tendo 4 rasters. Então, vai ser bem legal essa questão. E aí, isso fazemos para que nossa variável seja numérica e para que ela represente a presença ou ausência daquela classe numa determinada área e se realmente a presença ou ausência daquela classe está influenciando o comportamento da nossa variável. Então, aqui tem uma função para converter esse raster. Eu não vou entrar no detalhe da função, porque a função não é minha, eu peguei na internet, então vamos ser bem sincero aqui. Mas se vocês quiserem, depois vocês podem explorar, mas basicamente ele está convertendo para fator, criando uma lista, depois um for loop para ir para cada um desses níveis e criar um stack com esses resultados, tá bom? Então, chamando essa função, criando a função, agora eu posso aplicar a função para cada um dos meus rasters. Então, eu utilizo o raster e crio um novo raster aqui, que agora se chama solo dummy e experimentos dummy. Eu renomeio esses rasters e vocês vão ver aqui, eu vou plotar primeiro o solo para vocês verem o resultado. Solo dummy. Vocês vão ver? Então, o nosso resultado é isso aqui. Eu só vou fazer com o solo, porque o experimento tem muitas categorias e vai ficar difícil plotar. Então, vocês estão vendo aqui. Por exemplo, essa classe 1, vocês estão vendo onde tenho essa classe vai ser 1, o restante vai ser 0. Aqui é uma questão de plotagem do R, que dá depois para mudar. Onde eu tenho a classe FA vai ser 1, o restante vai ser 0. A mesma coisa, onde eu tenho a classe HK, vai ser o verdinho é 1 e o restante é 0. E a mesma coisa para a classe HW, onde o verde é 1, me indica que eu tenho aquela classe e o restante é 0. Então, é basicamente isso. Muito simples, não é? Muito simples. Se vocês quiserem ver, aí então, chamando esse solo dummy, vocês vão ver que ele tem 4 rastros agora. Então, ele tem 100% DC9, número de linhas por colunas, número total de células. E aqui vocês veem que ele tem 4 rasters agora. Só para lembrar, esse solo raster, que foi o produto da conversão, vocês estão vendo que ele tem somente uma banda. E aqui, vocês podem ver que os valores variam de 0 a 1. Presença, ausência daquela determinada classe. Então, agora que temos isso pronto, que simplesmente podemos salvar e utilizar eles como... Eu só vou plotar aqui o field para vocês verem o segundo raster. Ele vai ser difícil de ver aqui porque são muitos. Ele tem 17, se não me engano. Tem mais de 17, tem 23. Então, por isso que aí vocês veem somente os pontinhos, os verdinhos aqui. Então, é classe 1, classe 2, classe 3. Na verdade, aqui estão os nomes em cima. Eu coloquei os nomes para cada um desses experimentos. Então, eu quero adicionar essa informação de cada um desses experimentos, porque são experimentos onde eu tenho um manejo de solo diferente. Eu tenho uma aplicação de fertilizante diferente, eu tenho um manejo de pastura diferente, e eu quero ver se o efeito desses experimentos
pode ser ou não ser significativo no meu modelo. Então, para isso que eu estou fazendo essa rasterização e essa dumização, não sei se é o termo certo, mas eu estou convertendo essa variável categórica para variáveis dummy para conseguir adicionar essa informação aos meus modelos. Então, espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra no próximo vídeo. Muito obrigada!